Glória a Jesus. Atos capítulo 20, versículo de número 22 e o versículo de número 23. Glória a Jesus. Louvado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Atos capítulo 20, versículo 22. Os que encontraram, digam amém. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Você pode dizer amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Senhor Deus e Pai, fala conosco nessa noite conforme Tu queres, que a Tua palavra venha penetrar o mais profundo dos nossos corações. Nós Te louvamos e Te adoramos e Te engrandecemos. Amém. Nós estamos diante de uma passagem bíblica que expressa claramente as palavras que o apóstolo Paulo deixou à igreja de Éfeso. É importante destacar que Paulo estava compartilhando estas palavras com os irmãos de Éfeso, dizendo a eles que era a última vez que eles o veriam, porque de notório a missão que Paulo tinha para conduzir em direção ao propósito do Senhor, ele não retornaria mais a Éfeso, ele não retornaria mais aquele povo que estava juntamente ouvindo as suas palavras. E quando nós olhamos o versículo de número 17, do capítulo de número 20, a Bíblia diz que de Melito mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. Paulo queria um diálogo com todos os anciões da igreja de Éfeso. Por que é que Paulo direciona as palavras já de início aos anciões? Porque os anciões de Éfeso eram os homens de maior responsabilidade, em maturidade, em conhecimento, em experiências do que eles já viveram, do que eles estavam vivendo e o que eles viveriam dali em diante. E no versículo de número 18 diz: e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo, e me portei no meio de vós. Paulo estava dizendo aos anciões: vocês me conhecem, não é de hoje, já de há muito tempo vocês me conhecem, desde o primeiro dia em que vocês tiveram um encontro comigo na Ásia, em que nós trocamos as primeiras palavras, em que vocês viram minha conduta e o meu comportamento. Vocês sabem muito bem a forma, a maneira em que eu me portei diante de vós. Em outras palavras, vocês conhecem o meu comportamento, a minha índole, o meu caráter, a minha sinceridade. Vocês sabem a minha forma, a minha maneira de ser, de viver, de andar e de falar.
Aí no versículo do número 19, ele diz assim: servindo ao Senhor com toda humildade, olha as palavras de Paulo, e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então, primeiro, observa que ele expressa dizendo, com toda a humildade. Precisamos aprender com essas palavras de Paulo. Humildade. Humildade é simplicidade. Às vezes muitos pensam que para Deus fazer coisas grandes, Ele precisa de coisas grandes, mas não é assim. Para Deus fazer coisas grandes, Ele usa coisas pequenas. Ele escolhe os desprezáveis, Ele escolhe os que não são, Ele escolhe os improváveis, Ele escolhe os que são descartáveis. Vocês ao olhar para mim, devem estar dizendo, é um pastor, um pregador da palavra, mas outrora eu não tinha valor, eu era desprezado, eu era rejeitado, eu era escravo de Satanás, escravo da droga, escravo da malandragem, mas um dia o Deus da Bíblia olhou para mim e disse, eu vou te escolher para mostrar que eu não escolho na forma humana, eu pego os pequenos para confundir os grandes. Se nós estamos aqui nessa noite, é de notório que o Deus da Bíblia nos escolheu para a sua obra. Mas precisamos compreender que devemos ter humildade, simplicidade. Aleluia. E ele prossegue a dizer, com lágrimas e tentações. Quantas vezes choramos na presença de Deus? Só que nós sabemos que o choro do crente não é em vão. O crente tem consolador. E a Bíblia vai falar que aqueles que venceram, que perseverarem até o fim, quando adentrarem as mansões celestiais, a Bíblia diz que lá não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lá na glória não vai ter mais choro, não vai ter tristeza. Mas aqui muitas das vezes choramos, derramamos de lágrimas, e ele diz, e também em tentações, somos tentados 24 horas por dia. O inimigo de nossas almas tenta nos tirar da direção da bênção, tenta nos tirar da onde Deus nos colocou. São tentações da vida, são artimanhas do inimigo, e nós temos que entender e cautelai-vos e ficar atento e vigilantes, porque o momento que o diabo mais vai atacar você, não é no teu momento que você estiver desanimado, não é no momento que você estiver entristecido, não, é no momento que Deus mais estiver te usando, é no momento que você estiver mais firmado, é no momento que você estiver mais disposto, é aí que o inimigo vai se levantar. Não foi diferente com o próprio Jesus, que estava jejuando 40 dias e 40 noites, e o diabo foi lá tentar o mestre. Imagine eu e você que somos homens, tem mulheres que temos limitações humanas, e no versículo de número 20 ele diz, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, vocês sabem que eu aproveitei todo o tempo pregando o evangelho, anunciando a palavra em todos os lugares, pelas ruas e também dentro das casas. Aí no versículo 21 ele diz, testificando tanto aos judeus como aos gregos a convenção a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí quando chega no versículo 22, traz um grande despertar a mim e a você. Observa as palavras que diz no versículo 22 e o versículo 23, que foi o texto base que nós lemos nesta noite. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém,
Jerusalém, não sabendo o que lá há de acontecer. Olha o que Paulo está dizendo. Eu quero transmitir a vós que agora, eis que ligado pelo Espírito, em outras palavras, guiado pelo Espírito, na direção do Espírito de Deus, seguindo, sendo conduzido, sendo guiado pelo Espírito de Deus, eu vou para Jerusalém. Só que eu não sei o que lá está me aguardando. Ele ia, mas ele não sabia o que iria acontecer. Por quê? Se alguém sai de uma cidade para outra, ele tem uma programação. Se eu vou para o Nordeste, estou indo visitar minha família. O que vai acontecer lá? Vou na casa de fulano, na casa de Beltrano, vou almoçar em tal lugar, vou jantar em tal lugar, tal dia vou na praia. A gente sabe mais ou menos o que vai acontecer. Paulo ia para Jerusalém e ele frisa claramente: não sei o que lá me espera. Só que quando nós lemos o versículo 23, ele diz assim: senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela. Quem revela para Paulo é o Espírito Santo de Deus. Me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Irmão, isso aqui é muito profundo. A gente não para meditar a profundidade com mais cautela e não percebemos a profundidade do que o texto bíblico está dizendo. Ele diz que o Espírito de Deus revelou a ele, dizendo que me espera prisões e tribulações. Agora deixe-me fazer uma reflexão. Manjoeli vai para onde? Ceará. Se o Espírito do Senhor falasse assim: Joeli, lá no Ceará está ali esperando quem? Espírito Santo? Minha família, papai, os irmãos também. Mas se o Espírito do Senhor dissesse: lá no Ceará lhe espera prisão e tribulação, tu iria? Está entendendo, irmão? Eu, de malas prontas, vamos desfazer as malas. Vamos desfazer as malas, vamos. O que foi? Não vai mais não. Não vai. Tribulação, prisão, espera. Irmão, eu já vi pessoas preparadas para viajar e Deus usar alguém dizendo: não vá, porque tem prova lhe esperando. Ou até mesmo as pessoas que iam viajar, eu tive um sonho ruim, o carro capotava na estrada, eu não vou mais, vai acontecer, eu não vou, é melhor vigiar e ficar. Mas Paulo havia sido avisado pelo Espírito do Senhor: prisões e tribulações é o que está te esperando lá. Só que no versículo 24 ele diz assim: mas em nada, olha as palavras de Paulo, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Então olha o que Paulo está fazendo. Ele está em Éfeso, e ele sabe que em Jerusalém prisões, tribulações estavam lhe esperando. Estão com a Bíblia aberta aí, irmãos? Abra aí Atos capítulo 21. Não vou
Não vou passar o texto adiante não, só para você já entender, para a gente concluir. Eu não vou estender muito o sermão não, para você compreender o que Deus quer falar nesta noite. Aleluia. Capítulo 21. Olha o texto base acima do versículo 1 de Atos capítulo 21. Olha o que está escrito. Paulo, está acompanhando aí, irmãos? Paulo chega aonde? E o que acontece? E é preso no templo. Está entendendo? Então o que ele estava falando lá no capítulo 20 não era historinha qualquer. Quando o Espírito Santo de Deus fala, ele cumpre. Quando Deus fala, vai acontecer, acontece. Agora, a gente entendemos com isso o que é, bispo? Paulo poderia muito bem dizer: irmãos de Éfeso, lá em Jerusalém, prisões e tribulação me espera. E eu quero que vocês me acolhem aqui, porque eu não vou. Eu não quero ser preso. Eu não quero enfrentar tribulações. Então me acolham aqui. Não, sabe o que ele diz? Não tenho minha vida por preciosa. Se precisar ser preso, serei. Se precisar morrer, morrerei. Mas desde que tudo isso cumpra e que a minha vida seja testemunho para que o evangelho da graça de Deus seja anunciado. E tem mais, vocês que ouviram eu pregar o evangelho para vocês aqui e nas cidades anteriores, nunca mais vocês verão o meu rosto. Nunca mais. Era uma despedida de Paulo a eles. Era dali para prosseguir, para ser preso, para enfrentar naufrágio, para enfrentar as tribulações e ser conduzido à morte. Mas Paulo não recuou, Paulo não retrocedeu. Lembra quando Deus da Bíblia disse em sua palavra: no mundo tereis aflições. Mas em seguida ele diz: mas tem de bom. A gente que costuma completar, pastora Zumira, mas o texto conclui dizendo assim: eu venci o mundo. Aí a gente gosta de frisar, mas dizendo: ele venceu, ele diz: eu venci o mundo, e nós também venceremos. É nós que completa, mas Jesus só diz assim: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Pronto. Ele venceu. Mas na ótica espiritual, o que ele está querendo dizer para mim e para você é: vai ter tribulação, vai ter luta, vai ter prova. Eu venci, mas vocês também devem, precisam vencer o mundo. Queridos, alguém consegue vencer uma luta sem lutar? Não tem como. Primeiro que se entrar no ringue e dizer: não vou reagir, vai apanhar. Apanhar que nem saco de pancada. Ah, mas eu não quero lutar, então tome-lhe peia, tome-lhe... Você está entendendo? Tem que lutar. Imagina um time de futebol entrar em campo e dizer: a gente não vai correr, e o goleiro eu não vou me mover, e tome-lhe gol e vai perder. É desse jeito. Se nós quisermos vencer as batalhas, as lutas da vida, precisamos lutar. E dentro destas lutas vai vir aflições, provações, levante, calúnias, perseguições. Todo mal que nos cerca vai tentar nos parar, tentar nos impedir de termos a vitória. Mas é preciso entender que quem garante a minha e a sua vitória é o Espírito Santo de Deus. É Ele que está no controle da nossa vida. Aqui eu concluo dizendo para você que se o Espírito de Deus nesses dias, nestes tempos, chegasse para mim e dissesse: Joabe, meu filho, o que está lhe esperando daqui para frente é isso, 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 isso e isso. Irmão, a gente não ia mais, a gente desistia na hora. A gente fala: Senhor, fala comigo, usa o profeta, Senhor, para falar comigo. Se o profeta viesse marchando e dissesse: assim diz o Senhor, viu? Tem um vento vindo aí contra a tua vida, vai se levantar 10 gigantes, vai vir serpentes se arrastando, vão tentar lhe enforcar,
Lá na frente vai passar no vale da sombra da morte. Vão te levar para o vale da escuridão. E você, não, o crente ficaria tão assustado que ele diria, quer saber de uma coisa? É melhor parar por aqui. Porque tem gente que não aguenta sofrer, irmãos. Tem crente que não aguenta enfrentar a prova. Quando a prova começa, ele já desiste. Já para de lutar. Lembra quando Jesus olhou para os discípulos certa feita, e o texto bíblico diz assim, e logo os obrigou. Em algumas traduções diz, os ordenou, deu uma ordem. Entrai no barco e atravessai para o outro. Imagina ali os discípulos. O Senhor dizendo, não, vocês entram no barco, atravessai para o outro lado. Irmão, uma das partículas dos discípulos eram homens acostumados a andar em embarcações, pescadores, acostumados a andar em alto mar. Na hora que o mestre diz, entrar na embarcação, que maravilha, pai, passeio de barco, para o outro lado, que viagem maravilhosa. Papai, eu vou sentado aqui, eu vou remando e a gente vai revezando, viu? Rapaz, que maravilha, a gente vendo as paisagens, que maravilha, que coisa linda, todo feliz, deixa eu entrar primeiro, não, deixa que eu entro, não, deixa eu entrar logo, rapaz, entra, vai dar para todo mundo entrar, e todo mundo entra na embarcação. Se Jesus, pastor Zumira, naquele momento dissesse assim, entrar no barco, vamos entrar, vamos, quando chegar lá na metade do caminho, tem uma tempestade esperando, viu? Mestre, vamos ficar por aqui mesmo, em terra? Vamos ficar por aqui mesmo, mestre? Tem tempestade lá na frente, mestre. A gente vai perecer, a embarcação vai afundar. Aí o Senhor diria para ele, não afunda, porque quem controla o vento, a tempestade, as águas, as ondas, sou eu que controlo a tempestade da vida. O que nós precisamos fazer é dar prosseguimento à ordem que Deus a nós designou. Se ele disse entrar na embarcação para chegar do outro lado, é porque ele garante que vai chegar do outro lado. Pode vir ventania, pode vir tempestade, pode vir afronta, pode vir o que for, mas ele garante a minha e a sua vitória. Então, pelo amor de Deus, não desista de lutar. Deus não colocaria esta palavra no meu coração por acaso, porque tem gente que está cansado de remar, está fadigado de remar, está fadigado de enfrentar a ventania, está fadigado de enfrentar a prova, está sem força atravessando o deserto e está pensando em parar. Deus colocou esta palavra no meu coração para eu dizer, você não pode desistir, você não pode parar, a ordem é para baixar, é para avançar, é para prosseguir e não para recuar nesta noite. As marcas que Paulo deixou para Éfeso é o tema da mensagem. E que marcas são essas, bispo? Marcas de quem coloca a mão no arado e não olha para trás. Então verdade é que ele diz, eu preguei para vocês tudinho, mas nunca mais verá meu rosto, porque a minha parte eu fiz. Eu preguei para vocês, agora depende de vocês entregar a vida a Jesus, se humilhar, arrepender de seus pecados, recomeçar na presença de Deus, ou permanecer no caminho de derrota e de fracasso. Mas eu preguei e não prego mais, porque daqui para frente eu tenho que prosseguir para que as promessas de Deus sejam cumpridas na minha vida. As marcas que Paulo deixou, as marcas de um homem humilde e simples, mas que sabia muito bem o propósito que Deus colocou sobre a sua vida. As marcas que Paulo deixou, o homem que tinha experiências para contar. Precisamos ter experiências para contar, mas a gente temos que ter muito cuidado em pedir a Deus as experiências para contar. Um dia, uma certa feita, uma irmã que eu conheço falou assim, Senhor, eu estou cansado de contar testemunho dos outros, eu quero ter o meu testemunho para contar, e que não seja um testemunhozinho simplesinho não, tem que ser um testemunho forte, aquele testemunho, Senhor, que o Senhor leva a gente lá no vale da sombra da morte e traz de volta, sabe, Senhor, que é para quando eu contar o testemunho, vidas realmente ser resgatadas, que eu não quero mais contar testemunho dos outros. Eu imagino o Senhor olhando lá de cima e dizendo, não seja por isso mesmo, te prepare, tu vai ter testemunho para contar e vai ser forte. Aí a família tomou uma decisão de morar na Paraíba, alugaram um caminhão, colocaram a mudança, o caminhão foi na frente, e os 2 carros da família atrás.
Quando o carro chega na BR-242, já depois de Itaberaba, vem um camarada numa moto, fazendo zigue-zague, ultrapassando um carro outro, de um lado para o outro. Quando pensa que não, os dois carros da família atrás do ônibus, a moto puxou pela esquerda na contramão, ao ultrapassar o ônibus, pegou de frente com o carro, bateu de frente. O motoqueiro partiu em 3 pedaços, o carro partiu no meio, que bateu de frente com a moto, morreu os 2 condutores, o motorista e o carona, na hora. O carro rodou, bateu no ônibus, o ônibus freou de uma vez, o carro que vinha atrás da família não conseguiu frear, bateu, capotou. A irmã que pediu testemunho, quebrou o braço, quebrou a perna, o couro cabeludo aqui da face, pastora Zumira, de trás, arrancou para trás e a pele ficou estendida sobre a face, em carne viva. O esposo quebrou perna, quebrou costela. O genro quebrou perna, quebrou braço. Não foi uma coisa terrível, mas ninguém morreu. Ninguém morreu. Na hora da tragédia, do acidente, as ambulâncias levaram as pessoas em hospitais diferenciados, por cidadezinhas diferenciadas, e nos momentos de dor, de aflição, o Espírito Santo falou no coração dela fortemente, dizendo: minha filha, tu não disse que queria um testemunho teu para contar? Agora tu tem. Ninguém morreu. Eu mostrei para você que eu sou Deus, que entro com livramento na vida daqueles que buscam a mim em espírito e em verdade. Precisamos compreender que as marcas que Paulo deixou é de homem que tem experiências para contar. Agora eu concluo dizendo que as nossas experiências sejam experiências de homens e de mulheres que verdadeiramente servem a Deus. Que tenhamos testemunhos para contar e que sejam bons testemunhos, tanto dos outros quanto os nossos também. Você vai entender o que Deus quer falar nessa noite. Porque quando Paulo foi para partir de Éfeso, houve choro entre todos eles. Eles choravam, pranteavam, choraram até não ter mais forças e nem lágrimas para chorar, porque eles estavam chorando por um homem que estava indo embora, mas que havia deixado um legado, uma história e uma marca de um verdadeiro homem de Deus. A Bíblia fala acerca da morte de um homem que não deixou saudade. Depois você pesquisa na Bíblia. Não deixou saudade. Ninguém sentiu falta dele. Será que esse homem era amado? E olha que você sabe que quando morre, que coisa, irmão, ele era gente boa demais, irmão. Eu estava com ela agora, rapaz. Era a pessoa mais boa da rua. Isso era um príncipe, rapaz, isso era uma rainha. Você está entendendo? Mas em contrapartida, eu não gosto dessa pessoa, não gosto de jeito, mas quando morreu, é diferente. Pode ser o pior matador da rua, da quadra. E para isso era gente boa demais. Pensa no cabo, gente boa era isso. Só matou 30, mas era gente boa. Sangue bom. Está entendendo? Temos que deixar o legado. As pessoas têm que olhar para mim e para você e dizer: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Deixou saudade, deixou marcas, deixou experiências de vida. Conclusão, bispo. A conclusão é: Paulo chega em Jerusalém e é preso. A profecia se cumpriu. Diga para o seu irmão: tudo que Deus te prometeu vai se cumprir. Está entendendo? Agora faça uma reflexão. E o que Deus te prometeu? O que Deus te prometeu? Vai cumprir, que maravilha! Deus prometeu que vai me dar vitória. Mas lembre-se que antes de Deus te dar a vitória, Ele vai te dar uma prova. Você está entendendo? Antes do milagre acontecer, vai vir tempestade, vai vir luta, vai vir tentação, vai vir cilada, vai vir afronta. E como é que eu vou vencer, bispo? Não é na tua força, mas é na força do Senhor. É se apegar com Deus, ser fiel a Ele, obedecer a sua palavra e prosseguir em direção à bênção. Nós estamos na noite do destravar de Deus.
Só destrava aquilo que está travado se nós não desistirmos de lutar. Portão travado, vai lá meu filho, destrava lá o trinco lá. Vai lá meu filho, abre o cadeado lá. Vai lá meu filho, destrava, abre lá a fechadura lá. Se ficar sentado e dizer, abre aí automaticamente, não vai abrir. Tem que se levantar e fazer aquilo que você deve fazer. Deus não vai fazer nada que está no nosso alcance. Deus não vai fazer nada que nós devemos e podemos fazer. Ele só vai fazer aquilo que eu e você não conseguimos, não está no nosso alcance para fazer. Aí ele entra em ação. Se coloca de pé em nome de Jesus. Por mais difícil que seja, você não pode desistir. Você não pode recuar. Está difícil, vai se arrastando. Está quase parando, mas não para. É preciso prosseguir em direção. Bispo, eu não estou vendo nada acontecer. Está tudo parado, está tudo tranquilo. Deus está gerando o seu milagre. Tem vitória chegando, tem milagre acontecendo. No momento certo você vai presenciar o que Deus determinou sobre a sua vida. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Eu quero orar por você agora. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta noite. Ó Deus, é fechamento de campanha, é conclusão nesta noite. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, às vezes se arrastando, mas não podemos parar, não podemos recuar, não podemos retroceder. Senhor, fortalece o que está fraco nesta noite, alegra o que estiver vazio, alegra-o com tua presença, com teu poder, alegra-o que estiver triste, derrama do teu poder e da tua presença sobre nós nesta noite, e possamos apegar a palavra, colocar em nosso coração, colocar em prática na nossa vida, porque o Senhor nos chamou para vencer, o Senhor nos chamou para avançar, para prosseguir, e nós ministramos e profetizamos a tua bênção sobre a vida do teu povo, e declaramos e profetizamos o destravar de Deus em todas as áreas, em todos os sentidos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Tem alguém nosso meio nessa noite que queira fazer uma aliança com Jesus? Que queira entregar a sua vida a Cristo? Que queira fazer parte desta família linda e abençoada que vai morar no céu? Se tiver alguém, vem aqui à frente, eu quero orar por você. O Senhor está te dando uma oportunidade nessa noite para fazer uma aliança com Ele, para entregar a sua vida a Cristo. Tem alguém para Jesus nessa noite? Todos estão firmados na rocha, firmados em Cristo? Que Deus os abençoe. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.